Olá pessoal, mais uma vez então estamos aqui para passar o nosso estudo, nosso culto para vocês. Nessa época, uma época especial, onde a gente comemora a ressurreição de Cristo, onde a gente fica grato pelo sacrifício que Ele fez por nós, onde levamos o nosso pensamento a tudo o que Deus planejou, a tudo que Deus fez por nós. Que possamos, nesse dia de hoje, poder agradecer por Ele ter levado todos os nossos pecados, por Ele ter sofrido por nós o castigo de cruz. Que possamos elevar nossos corações contritos e agradecidos a Deus. Vamos ler então Mateus 28, do 1 ao 10. No findar de sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um grande relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então, vamos fazer uma oração e logo após a gente terá a palavra com o pastor José Roberto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje em especial entramos em sua presença, agradecendo, Senhor, relembrando o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, mesmo não sendo merecedores, mesmo sendo quem somos. Pedimos perdão, Senhor, por nossas falhas, nossos erros, e agradecemos, Senhor, por tudo que Tu fez por nós, dando Seu Filho unigênito para levar os nossos castigos naquela cruz. Somos gratos e sabemos que essa é uma graça que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. As professoras do culto infantil desenvolveram uma atividade para eles estarem participando também deste culto de domingo tão especial, né? Culto de domingo de Páscoa, e eles vão contar uma história para vocês. Hoje comemoraremos a ressurreição de Jesus, nosso Salvador. Vamos ver aqui comigo, irmãozinhos, essa linda história de João e Lucas. Aleluia! Jesus vive! Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e várias outras mulheres foram ao túmulo de Jesus, e também elas levavam especiarias aromáticas e perfumes, porque queriam cuidar do corpo do mestre. Mas elas se preocupavam com uma grande rocha que havia tampando o túmulo de Jesus. Mas quando chegaram lá, havia uma grande surpresa. A rocha havia sido rolada, mas não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram ali assustados, procurando imaginar o que poderia ter acontecido com o corpo. De repente, apareceram dois homens vestidos de mantos tão brilhantes como a luz do sol.
e eles ficaram ao lado delas. As mulheres ficaram com medo e se curvaram diante deles. Então eles perguntaram: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. O anjo ainda lembrou das palavras de Jesus, que disse: eu vou morrer, mas voltarei no terceiro dia. Jesus disse e cumpriu. As mulheres correram para contar aos discípulos o que havia acontecido. As Marias, elas foram ao sepulcro, mas o sepulcro estava vazio e elas foram falar para os apóstolos. E Pedro então foi até lá e se abaixou e viu que não tinha nada, só viu lençóis e linhas. Então ele se maravilhou. Enquanto os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Então ele mostrou a sua mão para mostrar que realmente tinha vencido a morte. Ele cumpriu a sua promessa e ressuscitou. A ressurreição de Jesus traz alegria e esperança, e essa alegria deve encher o nosso coração. Jesus venceu a morte e Ele está vivo. Ele é que nos dá vida e vida completa. Jesus prometeu que Ele ressuscitaria e cumpriu sua promessa. E prometeu que vai voltar. Vamos esperar com alegria, pois Ele também irá cumprir essa promessa. Eu vou, o seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Impressionante é o seu amor.
Hoje celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. E para meditar nesse período tão importante na vida do cristão e da fé cristã, nós vamos ler o Evangelho. Eu chamo a atenção de todos para ler o Evangelho de Mateus, na continuação do capítulo 28. Nós temos no capítulo 28, versículo 16 a 20, a aparição de Jesus aos discípulos. O texto diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se nós compararmos as aparições de Jesus como ressuscitado, nós vamos perceber que Mateus é muito econômico. Na verdade, ele praticamente usa só 4 versículos para falar da aparição de Jesus Cristo. Isso tem uma razão de ser. Na verdade, a proposta de todos os evangelhos, e principalmente o evangelho de Mateus, é mostrar que Jesus é o Cristo, mas fundamentar a sua morte de cruz. A sua morte de cruz era necessária, era a obra magna de Jesus. A ressurreição era esperada por todos os judeus, até hoje. Os judeus têm a mesma esperança, diferente dos islamitas. Mas isso leva a uma outra coisa. Além da esperança judaica ser da ressurreição, a novidade é que um ressuscitou primeiro. Ou no caso, Jesus Cristo. Ele não ressuscitou como Lázaro, para morrer depois, mas ressuscitou para sempre. Então, o Evangelho ele quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, aquele que tinha uma obra para fazer e cumpriu cabalmente esta obra. Nesse texto que nós lemos, aparece os 11 discípulos. Está faltando um, é verdade. Mas aqui esses 11 representam o novo Israel, o novo povo de Deus, que está sendo restaurado pela obra de Jesus, a sua obra completa. Morte e ressurreição. Então nós temos aqui a reunião do povo de Deus, representada por esses 11, que são os primeiros a verem Jesus Cristo. Uma outra coisa que chama atenção nesse texto é que Jesus aparece na Galileia. Se olharmos para os evangelhos, e principalmente para os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, esses evangelhos enfatizam o sucesso que Jesus teve em seu ministério na Galileia. Em Jerusalém, Jesus ele recebe uma oposição, mas na Galileia não, Jesus é bem recebido. Ele é recebido pelos pobres, pelos doentes, pelas pessoas que estão ali. Mas na cidade de Jerusalém ocorre tudo ao contrário. Então, o lugar da vitória deve ser manifestada em Jerusalém. É por isso que Mateus, seguindo Marcos, apresenta Jesus ressuscitado na Galileia. O mesmo ministério da Galileia deverá ter prosseguimento. Uma outra razão possível de Jesus aparecer na Galileia, e o autor enfatizar isto, é que seus leitores já estavam vivendo na Galileia. O Evangelho de Mateus possivelmente tenha sido escrito nos anos 80, então já tinha cerca de 50 anos de ressurreição de Jesus, do fato da ressurreição. Os evangelhos não são os primeiros escritos. E Mateus, então, 50 anos depois, fala sobre Jesus Cristo. Já fazia 10 anos que o templo tinha sido destruído, provando que as profecias que Jesus tinha feito foram efetuadas, foram realizadas. E a guerra judaica que aconteceu nos anos 70, na Judéia, levou muitas pessoas para a Galileia. A Galileia era um lugar de refúgio. Então também temos que levar em conta isso. Jesus vai aparecer na Galileia, porque a Galileia é o lugar de começar
o reino de Deus, a implantação desde já do reino de Deus. A implantação começa com o seu agente, que nós chamamos de igreja. Não uma denominação, a igreja como povo de Deus. Jesus aparece. O texto diz: todos viram, se alegraram e adoraram. Essa palavra é muito interessante. Eles se dobraram no sentido de se prostrar até o chão para adorar Jesus. E Jesus aceita essa adoração. Ele só aceita essa adoração por causa da sua divindade. Eles não erraram fazendo isto. E aqui nós temos essa característica. Quem prega que Jesus não é Deus, não conhece o evangelho verdadeiro. Nem consegue dizer por que ele foi ressuscitado. Jesus ressuscitou porque a mão de Deus estava sobre ele e, ao mesmo tempo, ele revela a sua divindade, a sua filiação divina quando Deus o ressuscita. E os discípulos reconhecem isso e o adoram. É verdade que alguns duvidaram, mas isso depois foi relevado. Agora, o que significa a ressurreição? A ressurreição é o resgate da humanidade no sentido de voltarmos a ser aquilo que Deus quis lá no capítulo 1 e 2 de Gênesis. No capítulo 1 e 2 de Gênesis, o ser humano ele é criado perfeito, totalmente em comunhão com Deus, mas ele opta pela morte, quando desobedece a Deus. E pela obediência de um único homem, do Filho de Deus, essa situação se restaura, ela é restaurada. E agora nós temos uma novidade de vida. E a ressurreição é o selo disto. Jesus ressuscitado é o Jesus que mostrou que venceu a morte. Venceu o seu grande inimigo, o inimigo de todos, Satanás, e venceu o pecado. Por causa disso, a reunião de Jesus tem uma comissão. Se fosse apenas uma visão celestial de alguém que ressuscitou, terminasse aí, nós ficaríamos com alguma coisa como inacabada. Mas, na verdade, Jesus promove esse estabelecimento do seu reino, comandando, ordenando, comissionando os seus discípulos a continuar a sua obra. E aí que nós lemos no versículo 18. Em Jesus, então, ele está no monte. O monte é o lugar da revelação no livro de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É interessante porque Satanás, na tentação, propôs a autoridade de Jesus sobre toda a terra, contanto que ele adorasse Satanás. Jesus recusa isso. E ao recusar isso, ele está assumindo a possibilidade da morte e da cruz. Lá era a possibilidade, mas se tornou realidade. Deus ressuscita Jesus e dá muito mais poder para ele. O poder que Deus dá é sobre a terra e sobre os céus. Jesus é o Pantocrator, o Todo-Poderoso. Deus colocou esse poder sobre a vida, sobre a pessoa de Jesus pela ressurreição. E porque todo o poder, toda a autoridade que ele tem e ele delega agora aos seus discípulos, ele pode fazer um mandamento. O mandamento está no versículo 19, que é mal entendido. Em geral, as pessoas enfatizam a primeira expressão do versículo 19, ide. Essa tradução não é boa. A tradução seria indo. O texto que nós temos aqui tem um verbo principal, e o verbo principal está no imperativo, que é fazei discípulos. É diferente de indo. Indo é gerúndio. Então, o centro desse comando, desse comissionamento é fazei discípulos de todas as nações. A tarefa dos discípulos, a tarefa da igreja, porque esse é o único livro dos evangelhos que fala da igreja, é fazer discípulos de Jesus. Fazer discípulos de Jesus. E fazendo discípulos de Jesus enquanto vão. O indo tem essa ideia. Onde estiverem, proclamem quem é Jesus. E a tarefa que ele propõe aos seus discípulos é fazer discípulos de todas as nações, e todas essas coisas estão unidas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Envolve essa iniciação que é o batismo.
mas também ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Em outras palavras, não basta apenas crer em Jesus, nós somos chamados para obedecer. Cremos na ressurreição, na morte vicária de Jesus e na ressurreição, e por isso nos tornamos discípulos. Discípulo significa aluno. Nós somos alunos de Jesus, continuamente aprendendo o que Jesus ensinou e passando esse ensino a outras pessoas, porque Jesus ressuscitou. E a garantia do sucesso vem no final do versículo 20, que diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa expressão, estarei convosco, estou convosco, é típica do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é chamado o Evangelho do Deus conosco. Quando Jesus está para nascer e aparece o anjo Gabriel a José, diz que o nome do menino, da mulher que estava grávida, que era noiva, no caso Maria, deveria ser Emanuel. É interessante, Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, no começo do Evangelho, significa que Deus estaria conosco já na presença de Jesus. Mas quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, cumpre-se o que apareceu no capítulo 1. Estou convosco até o final dos séculos. Ou seja, a companhia de Jesus está aqui, e usando o capítulo 18, quando 2 ou 3 se reunirem, em nome de Jesus, Jesus está presente. Então, desde a ressurreição até o final dos tempos, nós podemos dizer: Jesus está conosco. Crer na ressurreição não é crer simplesmente num mito, é acreditar que existe restauração, transformação, vida eterna e que Jesus venceu todas as coisas. Nós devemos nos sentir honrados de poder dizer: eu sou discípulo de Jesus. E eu pergunto a você que está me assistindo: você é um discípulo de Jesus? Você é uma discípula de Jesus? Lembre-se, discipulado implica em aprendizagem, e a aprendizagem não tem fim. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus está ali. Desde então, Jesus está conosco. Deus nos abençoe e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. E principalmente, Senhor, porque o Senhor cumpriu a tua promessa. A promessa de trazer Jesus a este mundo e ele ser o lugar-tenente do Senhor, o representante do Senhor, Deus conosco. E a ressurreição é essa promessa que se cumpre e que continua a ser cumprida. Apesar de todo o mundo, de toda a cultura caótica em que vivemos, nós podemos ainda dizer, quando nos reunimos em 2 ou 3, em nome de Jesus: Deus está conosco. Aleluia. Agradecemos muito de coração. Há um costume na igreja reformada, e mesmo na igreja cristã, que diz assim, no dia da Páscoa: Jesus Cristo, as pessoas se cumprimentam, infelizmente não podemos fazer isso. As pessoas dão a mão, se cumprimentam, e uma diz: Jesus ressuscitou. E a outra responde: sim, verdadeiramente ressuscitou. Amém. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, que entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente,
Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és